imensa alegria e satisfação que cumprimentamos os amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula para os professores e alunos do site do portal Escola Dominical. Este serviço que nós estamos disponibilizando aos irmãos para que os irmãos durante toda a semana possam preparar melhor a sua aula. Mas não deixe de assistir no site do portal Escola Dominical, cujo endereço está aparecendo aí embaixo, www.portalebd.org.br. Não deixe de assistir a nossa aula aqui do estudo dos professores e amigos da Escola Dominical das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, aqui na sede, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, quando todo sábado às 19 horas nós temos a nossa aula preparatória. Estude durante a semana, assista esta aula prévia, outras aulas que estão aí também no YouTube, mas não deixe de participar da nossa aula às 19 horas aos sábados. Inclusive o irmão poderá mandar perguntas, porque nós temos a interatividade, que é uma característica indispensável da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando o tema do terceiro trimestre de 2012, vencendo as aflições da vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E nesta aula de hoje vamos estudar a lição de número 12, que tem como título As Dores do Abandono. Nós estamos neste quinto e penúltimo bloco do trimestre, onde estamos estudando o que nós denominamos de dramas de relacionamentos. Os homens foram feitos para viver em grupos e eles se relacionam com o próximo. Esse relacionamento que deveria ser pautado pelo amor foi contaminado, prejudicado pelo pecado. E agora, ao invés do amor, nós temos o egoísmo, o individualismo. E isto gera aflições na nossa vida deste mundo. Na lição passada, vimos a respeito da inveja, este mau desejo que traz consigo outros pecados e que tumultuam os relacionamentos entre as pessoas, causando mal não só nos relacionamentos, mas para a própria pessoa que inveja. E hoje, nós ainda estudando sobre os dramas de relacionamento, iremos falar a respeito do abandono, as dores do abandono. Deus disse, ao criar o homem, ainda solitário, em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que o homem esteja só, é muito pior quando o homem que tinha alguém é abandonado. É uma dor terrível, porque vai contra a própria natureza do homem. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Se não era bom para Adão estar sozinho, quando ele nunca tinha sido acompanhado, que dirá alguém ficar sozinho depois de ter sido acompanhado? Foi muito feliz o nosso comentarista, ou o setor da educação cristã, não sei quem faz o título da lição, mas o abandono, ele sempre traz dores. Como superar estas dores? Como enfrentá-la? É o que nós vamos estudar nesta lição. Quando nós vamos ao dicionário, nós vemos que abandono é o ato ou efeito de deixar, de largar, de sair sem a intenção de voltar. É partida, afastamento. É uma falta de amparo ou de assistência. Então nós vemos que o abandono sempre está vinculado à vontade de alguém. Os juristas, eles quando falam do abandono, eles sempre dizem que o abandono tem um elemento volitivo, ou seja, é um ato voluntário de alguém. Alguém quer deixar outro, alguém quer se afastar de alguém, alguém não quer mais ajudar, não quer mais amparar, não quer mais acompanhar uma pessoa. E é aí que está a grande dor, porque se o abandono é voluntário, nós notamos na pessoa que nos abandona o
desejo de ficar longe de nós. É muito triste nós vermos que alguém diz: eu não quero mais você. Isto é o abandono. Isto é o que caracteriza o abandono. O abandono é sempre um afastamento voluntário. Uma disposição de vontade. E desde logo nós temos que lembrar que Deus criou o homem com livre-arbítrio. Então, se Deus, que é Deus, respeita a vontade das pessoas e não interfere nem intervém nelas, quem somos nós? Meras criaturas para querermos mandar na vontade das pessoas. Então, a primeira coisa que nós já aprendemos aqui é que se o abandono é um ato voluntário, a vontade é livre. A vontade do ser humano é livre. E eu e você não temos domínio sobre a vontade de alguém. Então, se nós formos abandonados, nós temos que lembrar que é o exercício do livre-arbítrio por parte de alguém, algo sobre o que nós não temos domínio, nós não temos como dominar. É por isso que é extremamente reprovável quando nós vemos alguém que foi abandonado por alguém, normalmente em relacionamentos amorosos, querer obrigar a pessoa a estar do lado dele e até matar a pessoa porque não suporta que ela o abandone. Isso é um comportamento totalmente contrário às Escrituras. Deus criou o homem com livre-arbítrio. E se nós somos servos de Deus, obedientes ao Senhor, nós temos que lidar com essa realidade. Se Deus, que é Deus, é abandonado pelas pessoas, nós não estamos livres disto. E nem temos como reverter essa situação. Isto é algo que nós temos que aprender desde logo. O abandono é ruim. Nós vamos estudar daqui para frente, daqui um pouco nós vamos falar que o crente não deve abandonar. Mas, se formos abandonados, temos que lembrar que ninguém tem domínio sobre o livre-arbítrio das pessoas. A palavra abandonar no Antigo Testamento é traduzida por 3 palavras hebraicas. A primeira palavra, que é a palavra que mais se encontra no Antigo Testamento, é a palavra azab, que quer dizer desamparar, deixar só. Então o abandono é exatamente isso, é deixar sozinho, deixar de dar ajuda, deixar de dar amparo. É como diz o povo aí, deixar ao Deus dará. Então, isto é o primeiro significado da palavra azab, né? Que é a primeira palavra que é traduzida por abandonar na versão Almeida Revista e Corrigida. Em Jeremias de 12:7, nós temos uma outra palavra para abandonar, que é natash. Vamos ler lá em Jeremias 12:17, que é um versículo interessante. Ele diz assim, 12:7, ele diz assim: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. São palavras do próprio Deus. E Deus pode abandonar, nós vamos falar disso talvez a pouco. Mas aqui é interessante, esse desamparei que está aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, é o azab, que nós acabamos de falar. Mas depois tem abandonei a minha herança, é o natash, que quer dizer deixar. Então, azab quer dizer deixar sozinho, deixar sem ajuda. O simples deixar é o natash. E ainda em Jeremias, no capítulo 51, versículo 5, nós temos a outra palavra que é traduzida por abandonar no Antigo Testamento, na versão Almeida Revista e Corrigida. É a palavra alman, que está lá em Jeremias 51:5. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Essa palavra alman nos faz lembrar a lição número 5. Se os irmãos se lembram bem, nós vimos que viúva quer dizer, viúva em hebraico é almaná.
vendo? É a mesma raiz. Alman quer dizer deixar como viúva. Quer dizer, deixar sem auxílio, deixar sem amparo. E aqui o profeta Jeremias diz: ainda que Israel e Judá fossem pecadores e estivessem cheios de culpa, Deus não os deixou como viúvos. Deus não os abandonou, não os desamparou. Isto nos faz lembrar o hino da harpa cristã, que diz: Deus não abandona, não desampara nunca, nem nos abandonará. Então, nós já vemos aqui que esse é o sentido da palavra alman. No Novo Testamento, só uma palavra em grego é traduzida por abandonar. É a palavra paradidomi. Paradidomi, que quer dizer deixar aos cuidados de outro. Entregar às mãos de alguém. Então, no Novo Testamento, a palavra abandonar significa deixar aos cuidados de outro. Quer dizer, deixar de cuidar. Entregar para outro. Esse é o significado da palavra paradidomi, que está no Novo Testamento, traduzida por abandonar. Como nós dissemos, o abandono é algo que é contra a natureza do homem. E é por isso que o homem, ao se ver abandonado, ele entra em desespero. Se ele é um homem sem Deus, ele entra em desespero. A primeira pessoa que se desesperou por causa do abandono na Bíblia é Caim. Caim tem aparecido bastante nas nossas lições, né? Caim, ele se apavorou com a ideia de ser abandonado. Gênesis capítulo 4, versículo 11, disse o Senhor a Caim: e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus disse: você vai ser fugitivo, você vai ficar abandonado. Ninguém vai querer a sua companhia. Porque você já matou uma pessoa, ninguém quer ficar do teu lado para morrer também. Aí Caim se desesperou. Olha o que a Bíblia diz. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Vejam bem, irmãos. Caim ficou desesperado, porque ele percebeu que ele seria abandonado. Mas Deus, diante do desespero de Caim, lhe pôs um sinal, para que ele não ficasse só, para que não lhe matassem se o encontrassem, ou se tivessem a companhia dele. E ele até se casou e formou uma prole, uma cidade até. Por quê? Porque Deus, mesmo para Caim, Deus não permitiu que Caim sofresse as dores do abandono. Isso já nos mostra que Deus, ele não quer que as pessoas sintam as dores do abandono. Ele não tem esse desejo. Se Caim, que era do maligno, Deus arrumou um jeito dele não ficar abandonado, sozinho, solitário, fugitivo e vagabundo, você que é servo de Deus, também vai ser amparado pelo Senhor. Também o Senhor vai intervir para que você não seja abandonado nem desamparado. Não é da vontade de Deus que nós sejamos abandonados. Nós acabamos de ler Jeremias 51:5. Apesar de estar cheio de culpas, Israel e Judá não foram abandonados pelo Senhor. Então, nós que somos servos de Deus, tenhamos esta convicção. Mesmo que os homens nos abandonem, Deus não nos abandonará. Deus não tem desejo de nos deixar sós.
sem ajuda, sem amparo. Nós sempre estaremos amparados pelo Senhor. Agora, se você é servo de Deus, se você é um imitador de Cristo, se você participa da natureza divina, você tem que ter a mesma conduta de Deus. Deus não tem desejo no abandono de ninguém. Deus não quer abandonar ninguém. Então você também não pode abandonar as pessoas. Você também não pode tomar a iniciativa de abandonar. Se você é um verdadeiro servo de Deus, se você não é como Jericó canta aí, pelo amor de Deus, não diga que é crente, você precisa ter esta mesma natureza. É o que diz Salomão, lá em Provérbios 27:10. Olha o que diz Salomão. Não abandones a teu amigo, nem ao amigo de teu pai. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Nós não podemos abandonar as pessoas. Não podemos abandonar o próximo. Não podemos abandonar as pessoas. Se as pessoas estão em dificuldades, se as pessoas estão passando por provas, se as pessoas estão desesperadas, nós temos que nos aproximar delas. Não podemos deixá-las ao léu. Temos que fazer companhia a elas. Não é só orar por elas, mas estar ao lado delas. Nós não podemos tomar a iniciativa do abandono. Mas muitos crentes têm abandonado seus amigos quando eles estão em dificuldades. Não, ele está com dívida. Se eu for lá, ele vai me pedir dinheiro emprestado. Não, ele está virando, a vida dele está virando muito. Eu acho que ele está em pecado. Não, irmão. Não abandones a teu amigo. Deus não nos abandona. Não abandonou Israel e Judá, mesmo estando eles cheios de culpas. Por isso nós não podemos tomar a iniciativa de abandonar. E isso envolve especialmente a nossa vida familiar. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 7, ele foi bem claro a este respeito. Havia algumas pessoas que aceitavam a Cristo em Corinto. O marido aceitava, a mulher não. A mulher aceitava Jesus, o marido não. E aí então se perguntou a Paulo, como se deve fazer? Se eu sou crente agora, meu marido é pagão e não quer aceitar Jesus, eu devo largá-lo? Devo ficar livre dessa cruz? O que disse Paulo? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 11 a 17. Vamos começar do 10. Todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido. E o que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o crente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Nunca um cônjuge crente pode tomar a iniciativa de separação, do abandono do lar. Mas o meu marido é uma peste, é um diabo, ele me bate, ele me mata. Não tome a iniciativa do abandono. Se ele tomar a iniciativa do abandono, é ele que está tomando.
E a Bíblia diz que nós não somos servos dos outros homens e por isso nós não somos forçados a forçar alguém a viver conosco. É como eu disse, o livre-arbítrio é livre. Nós não temos domínio sobre ele. Se o seu marido ou a sua mulher se separar de você, te abandonar, você não pode ir atrás como um carrapicho. Não. Você só não pode tomar a iniciativa do abandono. E tem outra coisa, se for abandonado e não houver motivo de prostituição, não pode casar de novo. É o que a Bíblia diz aqui. Eu, como servo de Deus, não posso abandonar o próximo. Eu não posso tomar a iniciativa de abandonar o próximo, porque o meu Deus não me abandona. Deus não tem prazer em abandonar o homem. Então, eu preciso estar próximo das pessoas. Eu não posso tomar a iniciativa do abandono, principalmente em nível familiar. Mas eu li um versículo agora há pouco, em Jeremias 12:7, onde Deus diz, é Deus que está dizendo pelo profeta de Jeremias, eu abandonei o meu povo. Mas irmão Caramuru, o senhor não disse que Deus não abandona? Como é que ele disse que abandonou? Será que Deus mentiu? Será que Deus se enganou? Deus não abandona ninguém, irmãos. Agora, existe um versículo da Bíblia que todos nós lemos. Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Agora, se eu me afasto de Deus, Deus também se afasta de mim. Quando Deus disse ali pelo profeta Jeremias que havia abandonado o povo, é porque o povo estava cheio de pecados e estava muito distante de Deus. Tanto é que nos dias de Jeremias aconteceu a maior penalidade que Deus havia previsto na lei, caso eles desobedecessem a palavra. Qual foi a maior penalidade que Deus previu para o povo de Israel, caso ele abandonasse os caminhos do Senhor? Era o exílio, o cativeiro. Nos dias de Jeremias, Jerusalém foi destruída e o povo foi levado cativo, porque chegou ao limite da paciência de Deus, chegou ao limite o pecado de Deus. O pecado do povo por causa de Deus. Então, quando Deus disse abandonei, é porque Deus estava dizendo, olha, chegou ao limite do afastamento. Há um instante, irmãos, que a quantidade do pecado do homem é tão grande que Deus, pela sua santidade, ele tem que dar as costas para o homem. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando o pecado da humanidade caiu sobre Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor se alongou de Jesus. O Pai se alongou de Jesus. E por isso Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento em que Deus se afastou de Jesus, porque todos os pecados da humanidade caíram sobre ele. E Deus não pode comungar com o pecado. É esse o sentido. E nós vemos isso lá no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo vai dizendo da degradação do pecado na vida do homem, ele vai dizendo que o homem se tornou idólatra. Aí quando o homem se torna idólatra e começa a servir a criatura e não o Criador, aí no versículo 24 do capítulo 1 de Romanos diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, e aí o homem começa a desonrar o seu próprio corpo,
E aí a Bíblia diz no versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E aí o homem entra na sensualidade e entra no homossexualismo, que é o degrau máximo da degradação do homem. Então Deus os abandona. É uma reação de Deus ao distanciamento voluntário e persistente do homem. Deus não quer desamparar o homem. Mesmo que o homem esteja cheio de culpas, como está escrito lá em Jeremias 51:5. Mas Deus, por causa da sua santidade, tem que se afastar do homem quando o homem mergulha definitivamente no pecado. Mas Deus tanto não desampara, que se este homem mergulhado no mais vil pecado pedir perdão, Deus está pronto a resgatá-lo do charco de luto e colocar os seus pés sobre a rocha e firmar os seus passos, como diz o salmista no Salmo de número 40. Quando nós falamos em abandono, não falamos apenas do abandono material, mas também tem o abandono afetivo, o abandono emocional. Nós temos este exemplo na Bíblia com Davi. Davi abandonou seu filho Absalão. Absalão matou Aminon, que era o filho primogênito de Davi, que havia estuprado a sua irmã Tamar, e fugiu para a terra de Jesur, onde morava o seu avô, que era rei de Jesur. E Davi não queria mais que Absalão voltasse. Depois, por uma intervenção de Joabe, Davi permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, mas não falava com ele. Ele já estava de volta no palácio, mas não se encontrava com Davi, porque Davi o abandonou. Isso causou uma revolta em Absalão, e foi o motivo por que Absalão se revoltou contra o pai. Mas hoje tem muita gente assim, irmãos. Tem muito viúvo de marido vivo, muita viúva de marido vivo e muito viúvo de mulher viva. Muitos órfãos de pais vivos, porque os pais não se importam. Vivem até na mesma casa, mas um não conversa com o outro, não tem diálogo, não se preocupa com o outro, não sabe como o outro vive. Isso é abandono, irmãos. E o crente não pode tomar a iniciativa do abandono. Nós temos que ser companheiros dos nossos filhos, companheiros dos nossos cônjuges, companheiros dos nossos irmãos. Porque dói muito o abandono. E nós não podemos, como crentes, ter a iniciativa do abandono. Por isso eu me preocupo muito, irmãos, com a situação da igreja nos dias de hoje. Uma das características da igreja em Jerusalém era o companheirismo. Vamos ler lá em Atos, capítulo 2. A Bíblia diz assim que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos, diz o versículo 44 de Atos 2. E tinham tudo em comum. Repartiam com todos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão e casa, comiam juntos. Irmãos, na igreja nós temos que ter comunhão. E hoje em dia nós temos igrejas multidões. As igrejas hoje parecem mais estádio de futebol, teatro ou cinema, sala de cinema. Enche, assiste ao culto e depois vai embora. Nem cumprimenta o outro. A não ser quando o pregador fala, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão. Que é uma hipocrisia muito grande. Então, irmãos, não é bom abandonar. E quando nós nos reunimos e não cuidamos uns dos outros, não temos companhia não fazemos companhia um para os outros, nós estamos abandonando as pessoas. Nós estamos deixando as pessoas desamparadas. Principalmente os pastores. Quantos pastores hoje que são, como dizia o saudoso pastor Walter, almofadinhas? Que chegam com a malinha 007, não cumprimenta ninguém. Entra e vai e não tem contato com ninguém. Cuidado, irmãos. Os pastores precisam ter cheiro de ovelha, precisam ser companheiros.
Para isso é que eles foram estabelecidos na casa de Deus. Se você não tem companheirismo com as ovelhas da sua igreja, meu querido pastor, eu aconselho que o senhor leia depois o capítulo 34 do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel diz assim, é o capítulo todo, mas eu só leio alguns versículos. Versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Se você for companheiro, se você não abandonar as ovelhas, elas não vão se espalhar. E você não será cobrado por Deus. Eu só li aqui o começo. Mas veja como Deus abomina aqueles que abandonam os seus irmãos, principalmente os pastores que abandonam as suas ovelhas, que não são suas, mas são ovelhas de Jesus. Mas, mesmo sendo fiéis a Deus, nós podemos sofrer as dores do abandono. Jó foi abandonado por todos. Olha o que ele diz lá em Jó, capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Se fosse eu, já ia embora. Largava a mulher. Jó não largou a mulher. Foi desprezado, mas não largou a mulher. Jó 19:15. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Nem os servos de Jó ligavam mais para ele. Ele sofreu as angruras do abandono. Davi foi outra pessoa que foi abandonada, irmãos. 1 Samuel, capítulo 19. Nos fala desse momento terrível da vida de Davi. Olha aqui diz, 1 Samuel, capítulo 19. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. A mulher até avisou que ele ia morrer, mas não foi com ele não. Pôs ele para fora, pela janela, vai embora, deixa a minha vida. E depois casou com outro. Mical aconteceu isso, casou com outro. Davi ficou sozinho. Olha o Salmo 142. A expressão de Davi no Salmo 142, versículo 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Que dor terrível, a dor do abandono. Mas o apóstolo Paulo também foi abandonado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. O apóstolo Paulo, próximo à morte, estava sozinho. No dia que ele foi levado ao tribunal, ele esperava encontrar alguns irmãos, alguns soldados que ele tinha ganho para Jesus ali na prisão, para lhe dar um apoio moral. Não tinha ninguém. Todos me desampararam.
e você não somos mais crentes do que Jó, do que Davi, do que Paulo. Podemos também ser abandonados. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Mas antes de ver o que nós devemos fazer, lembremos que Jesus também foi abandonado. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 32. Jesus diz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Jesus também foi abandonado por aqueles que ele amou até o fim. Seus discípulos, ele foi abandonado. Ficou sozinho, sem ter que o ajudasse. Então o crente pode ser abandonado. O crente pode ser abandonado. E aí? Ao sermos abandonados, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, lembrar que todos podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Olha o que disse Jesus: vós sereis dispersos cada um para a sua parte e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. No momento da solidão, do abandono, lembre-se que Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está sozinho, mas não está. Te deixaram sozinho, mas você não está sozinho. Jesus disse: vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O apóstolo Paulo também teve a mesma reação. Todos me desampararam, diz ele. Mas no versículo 17 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Todos me desampararam, mas o Senhor não me desamparou. Então a primeira reação que eu tenho quando for abandonado é lembrar que os homens nos abandonam, mas Jesus não nos abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias e Ele é fiel. Segunda coisa, quando estamos abandonados, devemos lembrar que o abandono muitas vezes é uma forma que Deus nos dá para que nós possamos receber a sua consolação. Às vezes nós estamos cercados de tanta gente que nós esquecemos que Jesus está ao nosso lado. E Jesus permite que nós fiquemos sós para que nós lembremos que Ele é o Deus da nossa consolação. É interessante que a palavra consolação em grego é paraclesia, que quer dizer estar ao lado. Consolar é estar ao lado. Então muitas vezes Deus permite que nós fiquemos sós, para que nós entendamos que Ele é o nosso consolador. Porque com tanta gente a gente não dá atenção para Jesus. Aí Jesus tira todo mundo para a gente dar atenção para Ele. Isso acontece. E eu preciso saber que Deus é o Deus da minha consolação para que eu possa consolar os outros. É o que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Você às vezes vai sofrer a dor do abandono, para que amanhã você possa consolar alguém que está abandonado. Então, eu não posso me revoltar contra Deus quando eu estou abandonado, porque é uma oportunidade que Deus me dá de eu desfrutar da sua consolação, para que amanhã eu possa consolar alguém que foi abandonado. Eu me lembro bem
que um certo irmão, pastor, amigo meu, sofreu uma grande tribulação, um grande abandono, por causa de uma grande injustiça no ministério que ele trabalhava. E eu fui ao seu encontro e pude consolá-lo. Anos depois, quem foi abandonado, quem passou a estar em solidão, fui eu. E ele me ligou e disse, vem para cá, porque agora é a minha hora de consolar você. Então aquele consolo que eu dei a este irmão, ele depois me retribuiu. É por isso que muitas vezes nós somos abandonados. Para que nós possamos consolar os outros no futuro. Não se esqueça que a vida é uma roda gigante. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. E por fim, quando formos abandonados, nós temos que perdoar as pessoas que nos abandonaram. É o que Paulo fez. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, todos me desampararam. Mas ele diz, que isto lhes não seja imputado. Ele perdoou todas as pessoas que o abandonaram. Ele perdoou todos aqueles irmãos que o abandonaram. Jesus foi abandonado por todo mundo. Mas na tarde do domingo da ressurreição, ele aparece para os discípulos que estavam trancafiados no cenáculo. E quando ele aparece, o que ele diz? A paz seja convosco. Jesus não levou em conta o abandono que ele sofreu. Ao contrário, ele se apresentou aos discípulos e já lhes deu a paz. Porque eles estavam com medo dos judeus. Porque eles estavam temerosos. Mas Jesus foi ao encontro deles. Porque Jesus foi abandonado, mas nunca abandona. Perdoou os seus discípulos, porque ele os amou até o fim, diz a Bíblia. E isso envolve o momento que eles abandonaram. Então, quando nós formos abandonados, primeiro, lembremos que Deus nunca nos abandona. Segundo, lembremos que é uma oportunidade que Deus nos dá para desfrutarmos do seu consolo, para que no futuro nós possamos consolar os outros. E terceiro, perdoemos aqueles que nos abandonam e busquemos reatar os nossos relacionamentos com eles. Sigamos as pisadas de Jesus. Amém.